Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 18 de fevereiro de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube, Rede Gospel TV Oficial, com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Lula veta projeto que previa pagamentos acima do teto, mas aprova novos cargos para o Tribunal de Contas da União. Irmão de Bolsonaro entra com ação contra desfile na Sapucaí e pressão cresce em meio a possível propaganda eleitoral. Banco Central decreta liquidação do Banco Pleno e Fundo Garantidor vê saídas bilionárias nos últimos meses. Estados Unidos e Irã avançam em acordo nuclear, mas a autoridade descarta novo encontro para tratar do tema. Policiais são filmados espancando homem na zona sul de São Paulo. E ainda, Vinícius Júnior sofre racismo durante jogo da Champions e recebe apoio de milhões de pessoas ao redor do mundo. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula sancionou parcialmente o projeto de reajuste salarial dos servidores do funcionalismo. Todos os trechos que previam pagamentos acima do teto constitucional foram vetados. A assinatura foi publicada no Diário Oficial da União desta quarta-feira. O presidente sancionou o aumento para este ano para os servidores da Câmara dos Deputados, do Senado Federal e também do Tribunal de Contas da União, mas vetou outros trechos que geraram grandes debates nos últimos dias. O projeto aprovado com urgência na Câmara dos Deputados previa um aumento gradual no salário dos servidores até 2029, o que poderia levar a pagamentos acima do teto constitucional. Lula justificou que definir reajustes para depois do fim do atual mandato vai contra a lei de responsabilidade fiscal que proíbe criar despesas obrigatórias nos últimos 8 meses de governo. Mas o presidente do Brasil não conseguiu evitar possíveis novos gastos nessa assinatura. Isso porque o Tribunal de Contas da União vai poder aumentar o número de cargos. Renato Bolsonaro, irmão do ex-presidente Jair Bolsonaro, entrou com uma ação contra a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula na Sapucaí. Ele aponta possíveis atos de improbidade administrativa e propaganda eleitoral antecipada. Durante a apresentação, a Escola de Samba debochou de Jair Bolsonaro e ofendeu as famílias conservadoras de direita. O irmão de Bolsonaro argumenta que o samba enredo da Niterói cita o número 13 e o jingle de Lula. Além disso, diz que integrantes da escola fizeram a letra L com a mão durante a transmissão do desfile. Renato Bolsonaro afirma ainda que a escola deu tratamento jocoso ao irmão, caracterizando-o como um palhaço e as famílias conservadoras de direita. O desfile também tinha uma ala chamada Neoconservadores em Conserva. A fantasia representava uma lata de alimentos. No rótulo, havia uma imagem de um casal com 2 crianças e o texto, Família em Conserva. Políticos de direita se manifestaram nas redes sociais. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro escreveu: "A fé cristã foi exposta ao escárnio em nome da cultura travestida de politicagem." Já a senadora Damares Alves indicou que o governo recebeu o roteiro do desfile da Acadêmicos de Niterói. Ela disse ainda que usar verba pública para ridicularizar a igreja evangélica é inadmissível. As festas de carnaval neste ano receberam 85 milhões de reais de verba pública. Do total, 52 milhões saíram de emendas parlamentares, ou seja, foram financiadas por governadores e senadores. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra servidores públicos suspeitos de vazar dados dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Todos os envolvidos foram afastados das funções e vão usar tornozeleira eletrônica. A polícia foi às ruas para cumprir 4 mandados de busca e apreensão em 3 estados. A ação apura possíveis vazamentos de dados da Receita Federal envolvendo autoridades.
Quem autorizou a ação foi o ministro Alexandre de Moraes, que pediu ainda medidas cautelares contra os envolvidos. O despacho do ministro pede o uso de tornozeleira eletrônica, o afastamento do cargo, cancelamento de passaportes e ainda a proibição de deixar o país. O STF divulgou uma nota sobre a operação. No texto, a corte afirmou que a investigação da PGR aponta múltiplos acessos ilegais a dados de ministros e parentes. O Supremo argumentou ainda que os vazamentos ocorreram para produzir suspeitas artificiais de difícil dissipação. O STF também revelou o nome dos investigados: Luiz Antônio Martins, Luciano Peri, Ruth Machado e Ricardo Manzano. O presidente Lula se reúne nesta semana com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, para tratar de acordos bilaterais. O petista também deve participar de um fórum internacional sobre o impacto da inteligência artificial. O desembarque de Lula aconteceu nesta quarta-feira em Nova Delhi. A ida ao país asiático tem alguns objetivos: reforçar as relações entre os países e também discutir projetos sobre minerais críticos. Mas essa conversa não será nada fácil. Em meio à transição energética, Estados Unidos e China estão de olho nas terras raras brasileiras e já demonstraram interesse. Para não encontrar problemas com o tema, o país deve se posicionar para não garantir a exclusividade a nenhuma parte envolvida. O Banco Central registrou até esta quarta-feira mais 8 liquidações de instituições financeiras. E todas elas aconteceram após o escândalo de corrupção no Banco Master. O Banco Master decretou na manhã de hoje a liquidação do Banco Pleno, que pertence a um ex-sócio do Banco Master. Um documento assinado pelo presidente do Banco Central afirma que a medida ocorre em razão do comprometimento da situação econômico-financeiro da instituição. O dono do Pleno é Augusto Ferreira Lima, um banqueiro que construiu sua trajetória no sistema financeiro a partir do crédito consignado e ganhou projeção ao se tornar sócio de Daniel Vorcaro no Banco Master. O Fundo Garantidor de Créditos deve desembolsar mais de 51 bilhões de reais em pagamentos a clientes e investidores afetados pela liquidação extrajudicial dos bancos Master, Will Bank e Banco Pleno. Do total, 5 bilhões de reais são referentes ao Banco Pleno. Até esta quarta-feira, 7 instituições ligadas ao Banco Master tiveram liquidação decretada. Rússia e Ucrânia voltaram a se reunir para pôr fim à guerra. Na próxima terça-feira, o conflito completa 4 anos. Os negociadores ucranianos e russos concluíram nesta quarta-feira o segundo dia de conversações em Genebra com mediação dos Estados Unidos. Kiev mencionou avanços sem dar mais detalhes. Estamos focados em trabalhar nas principais disposições necessárias para finalizar o processo. Este é um trabalho complexo que exige alinhamento entre todas as partes e tempo suficiente. Há progresso, mas nenhum detalhe pode ser divulgado nesta fase. A Rússia também não divulgou detalhes das reuniões que buscam encerrar o conflito mais violento na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. As negociações terminaram depois de apenas 2 horas, um período bem menor do que as 6 horas de reuniões de terça-feira. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky disse que as posições de Kiev e Moscou continuam divergentes em pontos cruciais. O governo dos Estados Unidos pressiona para obter o fim da guerra, que deve completar 4 anos na próxima semana, mas não consegue negociar um acordo entre Moscou e Kiev sobre a questão territorial. Um negociador russo afirmou que a próxima reunião acontecerá em um futuro próximo, mas não disse em qual data. A justiça norte-americana adiou a nova audiência do ditador Nicolás Maduro. A Justiça dos Estados Unidos adiou de 17 para 26 de março a próxima audiência do presidente venezuelano deposto, Nicolás Maduro, em um tribunal federal de Nova York. O motivo desse pedido de adiamento, apresentado com o consentimento da defesa do ex-presidente e concedido pelo juiz responsável pelo caso, é que a promotoria alega problemas de planejamento e logística, sem especificar mais detalhes. Em sua primeira audiência perante a Justiça dos Estados Unidos, em 5 de janeiro, 2 dias após sua captura em uma operação militar americana em Caracas, Maduro, de 63 anos, se declarou inocente das acusações de tráfico de drogas e afirmou ser um prisioneiro de guerra. Sua mulher, Cília Flores, de 69 anos,
também comparecerá ao tribunal em 26 de março. Maduro, que governou a Venezuela entre março de 2013 e janeiro de 2026, foi substituído interinamente por sua vice-presidente, Delcy Rodrigues. Ataques norte-americanos mataram 11 pessoas envolvidas no tráfico de drogas no Mar do Caribe e no Pacífico. O governo Trump não detalhou a nacionalidade das vítimas. 3 ataques no Pacífico e no Caribe contra lanchas de supostos narcotraficantes resultaram na morte de 11 pessoas, informaram as Forças Armadas dos Estados Unidos. O Comando Sul publicou na rede social X que os ataques ocorreram na segunda-feira e deixaram 4 mortos na primeira embarcação no Pacífico Oriental, 4 na segunda embarcação, também no Pacífico Oriental, e 3 na terceira embarcação no Caribe. Os Estados Unidos iniciaram a campanha contra essas supostas narcolanchas em setembro e desde então mataram pelo menos 140 pessoas em cerca de 40 ataques. O governo do presidente americano Donald Trump insiste que está em guerra contra supostos narcoterroristas que operam na América Latina, mas não apresentou provas conclusivas de que as embarcações que têm como alvo estejam envolvidas no tráfico de drogas, o que gerou um acalorado debate sobre a legalidade das operações. Especialistas em direito internacional e grupos de direitos humanos afirmam que os ataques provavelmente constituem execuções extrajudiciais, já que aparentemente tiveram como alvo civis que não representam uma ameaça imediata aos Estados Unidos. O governo americano lembra que as operações realizadas durante décadas contra supostos jihadistas em países como Iêmen, Somália ou Síria também atacavam os alvos sem que eles representassem uma ameaça iminente. Estados Unidos e Irã avançaram para um possível acordo sobre o programa nuclear iraniano. Um chanceler não confirmou um novo encontro com os norte-americanos, mas disse que os 2 países vão trabalhar em novos textos. Irã e Estados Unidos concluíram uma segunda rodada de negociações nucleares e de segurança em Genebra, na Suíça. Ao final do encontro, o ministro iraniano das Relações Exteriores, Abbas Araghchi, disse que a discussão foi construtiva e que foram acordadas as linhas gerais para um pacto. Ainda não há um roteiro nesse sentido, mas agora temos uma visão mais clara do que precisa ser feito e de quais passos devem seguir. É claro que ambos os lados ainda mantêm posições que levarão tempo para serem aproximadas, mas pelo menos agora temos um conjunto de princípios orientadores e um caminho mais claro para avançar. O chanceler iraniano disse ainda que não há data definida para uma terceira rodada de negociações e que, por enquanto, ficou acertado que ambas as partes trabalhariam mais nos textos de rascunho de um possível acordo. Um encontro entre representantes de Teherã e Washington nesta terça-feira acontece menos de 2 semanas depois de uma primeira em Mascate, capital de Omã, mediador nas conversas. As relações entre os países seguem tensas. Nesta terça-feira, a República Islâmica anunciou um fechamento parcial do Estreito de Hormuz por conta de manobras militares que a Guarda Revolucionária realiza no local. Pela passagem que liga o Golfo Pérsico ao Golfo de Omã, ao Mar Árabe e ao Oceano Índico, são transportados diariamente cerca de 20% da produção mundial de petróleo. Os exercícios militares foram anunciados como parte de uma preparação da defesa iraniana diante de ameaças potenciais de segurança militares. Recentemente, os Estados Unidos posicionaram na região uma imponente força naval e já determinaram a mobilização de um segundo porta-aviões. Pelo menos 10 esquiadores desapareceram após uma avalanche na Califórnia. As autoridades locais disseram que outras 6 pessoas já foram resgatadas. Segundo informações, 46 equipes trabalham nas buscas pelos desaparecidos. A região do Lago Tahoe registrou quase 1 metro de neve nas últimas 36 horas. E o Congresso peruano destituiu o presidente interino, José Gerí, por má conduta funcional e falta de idoneidade para exercer o cargo. O Congresso do Peru destituiu o presidente interino, José Gerí, por má conduta funcional e falta de idoneidade para exercer o cargo, após um julgamento político. Gerí, o 7º chefe de Estado peruano em 10 anos, foi removido do cargo ao qual chegou como presidente do Congresso em outubro de 2025. O parlamento vai eleger nesta quarta-feira um novo chefe do Legislativo, que assumirá automaticamente a presidência interina do Peru até 28 de julho. Gerí foi presidente do Congresso até que, em 10 de outubro, substituiu na presidência Dina Boluarte, destituída pelo parlamento em um julgamento político relâmpago, no qual se alegou sua incapacidade de resolver uma onda de extorsões e assassinatos por encomenda.
A destituição de Heri, de 39 anos, e cujo mandato terminaria em julho, ocorre a poucas semanas das eleições gerais de 12 de abril. Depois de um início marcante, com aprovação de quase 60% nas pesquisas devido ao impulso dado à luta contra o crime organizado, a popularidade de Heri caiu para 37% em fevereiro. As críticas surgiram quando o Ministério Público abriu em janeiro uma investigação preliminar por suposto crime de tráfico de influência e patrocínio ilegal de interesses, após vir à tona um encontro com um empresário chinês que faz negócios com o governo. Nesse encontro, Heri compareceu encapuzado. Sua situação se complicou na semana passada com outra investigação por tráfico de influência, diante de sua suposta intervenção na contratação de 9 mulheres em seu governo. No próximo bloco, sobe para 7 o número de mortos em acidente no interior paulista e busca pelo homem que arrastou a ex-namorada por 400 metros. Um grupo de policiais foi filmado espancando um homem na zona sul de São Paulo. Uma testemunha contou que a vítima é um vendedor ambulante. O vídeo foi feito pelo circuito de carnaval do Ibirapuera, na zona sul da capital paulista. O início da filmagem mostra uma abordagem normal, mas alguns segundos depois, os policiais são vistos agredindo a vítima sem motivo aparente. Pouco tempo depois, é possível ver um policial militar dando mata-leão no homem até a vítima perder a consciência. Uma testemunha contou que o homem é vendedor ambulante e que a abordagem começou quando ele foi reclamar que um caminhão-pipa estava molhando as maquininhas dos vendedores. Em nota, a Secretaria da Segurança Pública informou que não compactua com excessos ou desvios de conduta de agentes e que as imagens, assim disponibilizadas na íntegra, serão devidamente analisadas. Subiu para 7 o número de mortos em um acidente de ônibus no interior de São Paulo. O motorista do veículo perdeu o controle após um pneu estourar. O acidente aconteceu no interior de São Paulo, próximo à cidade de Marília. O veículo fazia transporte de trabalhadores do Maranhão para Santa Catarina, para a colheita de maçã. E durante o trajeto, o motorista teria perdido o controle após um dos pneus estourar. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 46 pessoas foram socorridas do local do acidente e encaminhadas para 6 unidades de saúde diferentes. O inspetor da PRF, Bruno Bernardo, afirmou que o ônibus não tinha autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres para fretamento fora do estado do Maranhão. O motorista do ônibus foi indiciado pelo crime de lesão corporal e homicídio com dolo eventual, ao assumir o risco de matar. A Polícia Militar procura Ramon Augusto de Matos. Ele é suspeito de arrastar a ex-namorada com um carro na região central de Minas Gerais. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro prata de Ramon Augusto de Matos passa em alta velocidade pela rua Capitão Modesto Vieira, no centro de Morro do Pilar. A vítima estava presa na lateral do veículo, mas as câmeras não capturaram este momento. O homem para o veículo, a vítima se solta e Ramon foge. A vítima foi atendida com uma fratura na fíbula direita e diversas escoriações. A Polícia Militar realizou buscas em Morro do Pilar, distritos e cidades vizinhas, mas até a última atualização desta reportagem, o suspeito não havia sido localizado. A seguir, a descoberta brasileira que pode mudar a vida de milhões de pessoas e o caso de racismo contra o jogador Vinícius Júnior. O YouTube anunciou que os serviços voltaram a funcionar após uma interrupção repentina. Cerca de 300 mil usuários foram afetados. O YouTube anunciou que solucionou uma interrupção generalizada que afetou centenas de milhares de usuários em todo o mundo. O site especializado Down Detector informou que mais de 300 mil relatos de problemas foram registrados, mas destacou que as notificações diminuíram após um pico por volta da madrugada desta quarta-feira. Durante a pior fase da interrupção, os visitantes da página inicial do YouTube recebiam um pedido para retornar mais tarde. A plataforma estava funcionando normalmente por volta da 1 da manhã no horário de Brasília. Em uma página de ajuda, administradores informaram que o problema com o sistema de recomendações foi solucionado e que todas as plataformas,
youtube.com, o app do YouTube, YouTube Music, Kids e TV voltaram ao normal. A página de suporte indicou que a plataforma enfrentava um problema no sistema de recomendações, o que impedia que os vídeos aparecessem no YouTube. A plataforma de compartilhamento de vídeos tem mais de 2,5 bilhões de usuários ativos por mês. A UEFA abriu uma investigação por comportamentos discriminatórios contra o jogador brasileiro Vinícius Júnior. Ele relatou ter sido chamado de macaco durante uma partida da Liga dos Campeões. A UEFA anunciou nesta quarta-feira a abertura de uma investigação sobre as acusações de comportamentos discriminatórios contra Vinícius Júnior. Na véspera, o brasileiro denunciou insultos racistas do argentino Gianluca Prestiani após marcar o gol da vitória por 1-0 do Real Madrid sobre o Benfica pela Liga dos Campeões. Na comemoração, o camisa 7 merengue dançou diante dos torcedores portugueses, o que provocou uma discussão acalorada entre vários jogadores e rendeu um amarelo ao brasileiro. Quando a partida parecia que ia reiniciar, Vinícius correu até o árbitro, apontando para Prestiani, aparentemente para dizer que o jogador argentino, com a boca tapada pela camisa, o havia chamado de macaco. Após 10 minutos de paralisação, o árbitro retomou o jogo sem qualquer punição. O assunto chegou a ser debatido na coletiva de imprensa dos técnicos após o apito final. Tenéis que perguntarle ao jogador do Benfica que le ha dicho a Vinícius. Temos de perguntar ao jogador do Benfica o que foi que ele disse a Vinícius. Acho que todos aqui, na verdade todos no mundo do futebol, merecem uma resposta a essa pergunta. É tudo o que posso dizer. Para nós, tolerância zero para o racismo. Não podemos permitir que esse tipo de coisa aconteça no campo de futebol em 2026. E não podemos permitir que coisas assim passem em campo de futebol em 2026. A única coisa que digo A única coisa que eu digo é que isto acontece em tantos estádios, sempre o mesmo problema, portanto há mesmo qualquer coisa que não está bem. Eu me limitei a dizer ao Vinícius, marcastes um gol extraordinário, algo de outro mundo, por que foi comemorar assim? Por que celebras assim? No Instagram, Vini Júnior comentou que os racistas são acima de tudo covardes, precisam colocar a camisa na boca para demonstrar como são fracos. O francês Kylian Mbappé, colega de Real Madrid, afirmou que Prestiani não merecia jogar a Liga dos Campeões. Outras personalidades do mundo do futebol e entidades como a CBF também se posicionaram em uma nova onda de solidariedade a Vinícius contra o racismo. O brasileiro Bruno Drummond de Freitas, de 31 anos, voltou a andar após sofrer uma lesão cervical completa em um acidente em 2018. Pesquisadores da Universidade do Rio de Janeiro usaram a polilaminina, que estimula a regeneração de conexões nervosas. Mais de 20 pacientes já voltaram a se mexer após o tratamento brasileiro experimental com polilaminina. A revelação foi feita pelo coordenador do Grupo de Trabalho no Espírito Santo, Mittermeier. Em um vídeo publicado nas redes sociais, Maier diz que os casos positivos somam 23. Segundo ele, equipes médicas vão até a pessoa em hospitais para fazer a aplicação da injeção. A polilaminina é um medicamento inovador brasileiro, desenvolvido pela doutora Tatiana Sampaio, bióloga da Universidade Federal do Rio, que usa a proteína laminina encontrada na placenta humana para regenerar neurônios, restabelecer conexões nervosas lesionadas na medula espinhal e devolver movimentos e sensibilidade a pessoas que ficaram tetraplégicas e paraplégicas. Bruno Drummond de Freitas é conhecido como o paciente 01 a receber a injeção de polilaminina no Brasil. Ele sofreu um acidente de carro durante uma viagem em família entre São Paulo e Teresópolis e dormia no banco traseiro do veículo, sem cinto de segurança, quando houve a colisão. A lesão medular interrompeu a comunicação entre o cérebro e o restante do corpo. Hoje, Bruno consegue caminhar sem o auxílio. O Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial e também no Spotify, Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite e até amanhã.